Irachai Macê, eu sou Pedro Benoliel e eu serei o apresentador dessa incrível jornada sobre a gastronomia e a cultura japonesa. Sejam bem-vindos ao Oshie-san. E a partir de hoje a gente vai conversar sobre temas variados, trazendo conhecimento, informação e muito sabor lá do Japão, né, Fábio? É isso aí. E o nosso primeiro convidado para iniciar essa jornada é o Fábio Ota, ele que é um dos maiores, se não o maior, certificado sommelier. Como é que fala isso, Fábio? Sommelier de saquê. O maior sommelier de saquê do Brasil. É isso? Talvez eu tenha o maior número de certificados, mas maior eu deixo por sua conta. Ou seja, você tem mais número de certificado, é teu. Gente, o Fábio ele é neto de japoneses. Isso mesmo. É sansei. Isso, terceira geração. Terceira geração e vai nos apresentar esse mundo da bebida mais tradicional alcoólica, bebida alcoólica mais tradicional japonesa. É isso aí. Tanto que no Japão, quando a gente se refere ao saquê, se fala Nihonshu. Nihon significa Japão e Shu, bebida alcoólica. Então, Nihonshu é a bebida alcoólica do Japão. Então, imagina que a gente chamasse de a bebida alcoólica do Brasil. Não, bebida alcoólica do Japão é o saquê. É o Nihonshu. Nihonshu. E todo saquê, então, é Nihonshu. Isso, no Japão, sim. Agora, o que é o saquê? O saquê é uma bebida fermentada, feita basicamente de arroz, água e fungos. Quais são esses fungos? O koji, que transforma o amido do arroz em açúcar, e a levedura, que transforma o açúcar em álcool. Tudo isso acontece no mesmo tanque, se chama fermentação paralela múltipla, e é a única bebida alcoólica que tem esse tipo de fermentação. Ou seja, a receita base, então, é arroz, levedura E água. água. E o fungo koji. Então, 2 fungos, água e arroz. Bom, então a receita base é água, levedura, fungo e arroz. Isso mesmo. Alguns saquês levam álcool etílico adicionado. A curiosidade é que 90% do álcool etílico utilizado no Japão para adição em saquê vem da cana-de-açúcar do Brasil. Ah, jura? É. Ou seja, a gente está conectado diretamente. Sim, e alguns saquês que eu importo tem essa adição de álcool. Então, o Brasil exporta o álcool de cana-de-açúcar para lá, e aí depois eles colocam no saquê e eu importo de volta. E o Brasil importa o saquê vai pra estar lá cá. dentro, Justo, estamos conectados. Agora, existe uma infinidade de tipos de saquê, é isso? Sim, uma infinidade e também um número enorme de fábricas e de rótulos diferentes. Eu diria que é muito parecido com vinho, porque eu vou começar falando do que o brasileiro acha do saquê, né? Porque a percepção normal é que as pessoas chegam e falam assim, puxa, saquê é uma bebida forte, talvez seja um destilado, é para tomar num coquetel. Ok, dá para tomar no coquetel, porém, o saquê é legal bebido assim, ó, em taça, puro, como se fosse vinho. Porque tem uma diversidade enorme, pode ser extremamente leve, extremamente refrescante e não necessariamente para se tomar num coquetel. Bom, você citou que pode parecer com a questão do vinho, talvez com o cenário do vinho, né? E aí eu morei na França, eu tive minhas experiências na França, e aí eu te pergunto, o país é um Japão relativamente grande, imagino que tenham várias províncias, estados, existem províncias ou localizações mais específicas que têm essa qualidade superior tradicionalmente no Japão? Sim, isso que é legal. Foi uma boa pergunta, porque o Japão tem 47 províncias. Legal. Todas as 47 têm pelo menos uma fábrica de saquê. Só que tem província que tem uma fábrica e tem província que tem 90. Então existem regiões mais tradicionais, até porque o saquê é uma bebida milenar. Então lembra que há séculos atrás não tinha ar-condicionado. Então onde é que era o lugar que mais se fazia saquê de qualidade? No norte do Japão, que é mais frio. Na montanha. Não necessariamente na montanha, mas na região norte, por causa da latitude. Então, assim, é um local que é mais frio e aí a fermentação ocorre nesse ambiente mais frio. Quando a fermentação ocorre no ambiente mais frio, o que acontece? O saquê fica mais elegante, geralmente fica mais leve. Né? Então, os mais melhores... licoroso? Não necessariamente licoroso. Como ele é mais lenta a fermentação, então o saquê geralmente fica mais elegante, menos encorpado talvez, menos com sabores muito marcantes. Geralmente ele fica mais leve. Agora me explica uma coisa, eu tô bebendo algo que eu nunca experimentei na minha vida antes. Isso aí. E eu acho que antes da gente começar aqui a brincadeira, o Fábio me explicou que eu tô bebendo um baita de um saquê.
Você pode explicar para as pessoas as classificações e o que a gente está bebendo hoje? Claro. A classificação formal dos saquês, ela é feita por polimento do arroz, né? É o percentual que se utiliza do arroz integral para fazer o saquê. Eu não sou muito fã dessa classificação porque a única coisa que dá para afirmar quando o arroz é muito polido é que o saquê é mais caro. Por quê? Porque eu vou precisar de uma quantidade maior de arroz para fazer a mesma garrafa. Sim. Então eu preciso de muito mais arroz, o saquê vai ficar mais caro, tá? Não que eles joguem fora o restante. Quando você faz o polimento do arroz, aquele pó que sobra desse polimento, ele vai para a indústria de alimentação animal, vai fazer aqueles biscoitos crocantes que vendem nas lojas orientais e também pode ser para cosmético. Então nada se perde. Porém, o saquê em si fica mais caro, tá? Quando o arroz é bastante polido, geralmente o saquê fica mais frutado, mais aromático, que é o caso desse. Esse é o Junmai Daiginjo mais premiado do mundo nos últimos 10 anos, da marca Zako. Se chama Zako Miyabi no Tomo Nakadori. O nome é um pouco comprido. É bem comprido. É bem comprido, mas é um saquê que você logo entende quando você bebe. Assim, é um saquê leve, refrescante, né? Ele traz algumas coisas. Tem um frutado, tem um floral. Fora o aroma, né? Se você, é incrível se você isso. sentir, gente, assim, é super aromático. E você geralmente sente esse aroma numa taça dessa, tá? E eu falei, né, Junmai Daiginjo. Junmai Daiginjo quer dizer que se utiliza de 50% do grão de arroz. Então, aqui eu tenho o integral, né? E aqui eu tenho utilizando 50% só do grão. Então ele vai ficando cada vez menorzinho, vai chegando nesse miolo de amido, que é um miolo de amido puro que tem no meio, e geralmente os saquês feitos com arrozes bem polidos dão essas características de sabor limpo, de aromático. E a conexão do amido, e o amido ele tem conexão com esse frutado floral, como é que é isso? O frutado floral ele vem mais das leveduras escolhidas. Legal. Né? Então, principalmente a percepção aromática, né? Quando você sente esses aromas todos, lembrando que nada disso é artificial ou adicionado, né? Então, se você sente alguma coisa aqui de abacaxi, né? algum melão, alguma maçã, não é porque tem aroma de maçã ou de melão ou de abacaxi incluído aqui. São notas que vêm das leveduras que são utilizadas na produção do saquê, tá? Então é como se fosse um vinho, né? Quando você sente os sabores no vinho ou os aromas, não é porque você tem aquele aroma, aquele sabor artificialmente colocado ali. Sim. Tá? Ele vem da fermentação natural com o trabalho das leveduras. E o arroz também pode influenciar um pouco não, a questão do sabor é importante, mas a parte aromática vem muito dessas leveduras. E existe hoje não, obviamente, existe algum registro de como o saquê foi criado, como isso aconteceu? Teve o criador do saquê? Os registros dão conta que o saquê começou nos templos shintoístas, né? E é bastante interessante, mas fiquem tranquilos que hoje não é feito assim, tá? Imagino que vem. As sacerdotisas, e aí eu estou contando a história, tá? Não é o que está nos livros. As sacerdotisas virgens dos templos shintoístas mastigavam o arroz cozido e depois cuspiam num potinho que era separado e deixado lá para fermentar. Como é que isso funcionava? O arroz cozido, né, ele já vai ter aquele acesso ao amido, que geralmente está dentro do grão de arroz, né? Então você faz o cozimento justamente para acessar aquele amido. E aí as enzimas da nossa saliva é que começam a fazer a quebra do amido em açúcar. Para fazer... Isso, e para depois fermentar. Sim. Então assim, com as enzimas da saliva é que se começava esse processo de fermentação. Mas é só porque elas eram virgens. Exato. Isso é o que está nos livros, mas nada contra... Hoje não é feito assim, tá? Só para deixar claro, não existe... método tradicional. Ele pode até existir nos templos, tá? Existe até um anime japonês que foi bastante conhecido, que é aquele Your Name, né? Que saiu uns 5, 6 anos atrás. E aparece essa cena. Eu não vou dar spoiler do final, mas o saquê naquele anime é bem importante, assim.